boa tarde, tarde de bênção, tarde de vitória para você, em nome do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez para transbordar na sua vida a palavra de Deus. O Senhor, Ele diz, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, que você nessa tarde venha aprender do Espírito Santo, aprender de Deus, aprender de Jesus, porque aquele que aprende não depende, é hora de você despertar. Desperta tu que dormes. Nós estamos no nosso propósito de 40 dias para você acessar as promessas de Deus na sua vida em nome do Senhor Jesus. Hoje nós já estamos no nosso 30º dia, só falta 10 dias para a gente acabar o nosso propósito. Melhor é o fim do que o começo. Em nome do Senhor Jesus, é com alegria no meu coração que eu estou aqui, nosso 30º dia, sem faltar um dia, aqui transbordando na sua vida, compartilhando a palavra de Deus, aprendendo do Espírito Santo, acessando aquilo que Deus ele tem para a nossa vida, em nome do Senhor Jesus. E hoje nós vamos aprender com o Espírito Santo. O tema de hoje é o quê? Aprenda como acessar os frutos do Espírito. Aprenda como acessar os frutos do Espírito. Você se sente o quê? Ansiosa, você se sente que não está tendo domínio próprio, se você se sente impaciente, hoje é o dia de você aprender de Deus, aprender do Espírito Santo, aprender a acessar os frutos do Espírito, as virtudes do Espírito para a sua vida. Hoje, em nome de Jesus, nós vamos aprender como acessar esses frutos do Espírito, essas virtudes, essas qualidades do Espírito Santo de Deus, em nome do Senhor Jesus. E já vamos para o nosso versículo de hoje, nosso capítulo. Vamos na Bíblia, em nome de Jesus, está lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22, 23, diz assim. O que é primeira pergunta que eu vou fazer para você, o que é fruto do Espírito? Vamos aprender? Lá em Gálatas 5, 22, 23 diz assim. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Fruto do Espírito são qualidades geradas pelo Espírito Santo. Os frutos do Espírito são qualidades geradas pelo Espírito Santo na vida do cristão, na vida daquele que tem Jesus Cristo, na vida em nome de Jesus. Os frutos são evidências de uma vida conectada com Deus. O que é fruto do Espírito? São as qualidades, são os frutos. Boa tarde, irmã Vanessa. São os frutos que a pessoa, quando ela é de Deus, quando ela é cristã, ela tem na vida dela. Então, é o fruto, qualidades geradas pelo Espírito Santo na vida do cristão. Os frutos são evidências de uma vida conectada com Deus. Só podemos ter os frutos do Espírito Santo, só podemos gerar os frutos do Espírito Santo, as qualidades, as características, as virtudes, quando nós estamos conectados em Deus, em nome de Jesus. Para acessar, como que eu faço para acessar esses frutos do Espírito? Vamos aprender hoje? Primeira coisa que você tem que fazer, permanecer conectado na videira. Você quer acessar o fruto do Espírito para a sua vida? Você quer ter essas virtudes do fruto do Espírito para a sua vida? Que é o quê? Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Esses são os frutos, as qualidades, as virtudes do Espírito Santo, em nome de Jesus. Então, para você acessar esses frutos do Espírito, primeira coisa, permaneça conectada na videira. João 15, 5 diz assim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. O que quer dizer? Quer dizer que para nós gerarmos esses frutos do Espírito Santo, nós precisamos estar ligadas na videira verdadeira. Quem é essa videira verdadeira? É o próprio Jesus. É o próprio Jesus. Boa tarde, irmã Vanessa. Então, é o próprio Jesus.
se você não tiver conectada em Jesus, na videira verdadeira, não tem como você ter essas virtudes do Espírito Santo. Para você ter, primeiro você tem que estar ligada em Jesus. Vocês têm que estar junto da palavra de Deus, junto a Jesus. Por quê? Porque ele mesmo, ele diz, sem mim, nada podeis fazer. Sem Jesus, sem o Espírito Santo, nós não conseguimos ter esses frutos. Qual os frutos? Amor, alegria, paz, paciência, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Sem o Espírito Santo, não conseguimos, porque os frutos não é nosso, é do Espírito. É Ele que nos dá a capacidade de termos paciência, é Ele que nos dá a capacidade de ter o que é amor, alegria, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. É Ele, tudo vem dele. Nós só podemos dar aquilo que temos. Primeiro, para nós darmos, nós primeiro temos que o quê? Receber. Então, nós só podemos ter paciência se o Espírito Santo estiver em nós para nos dar paciência. Só podemos dar amor se nós primeiro recebermos o amor de Deus, porque tudo que nós fazemos nem é nosso, é de Deus. Os frutos do Espírito não é nosso, não é nossa capacidade humana, na nossa carne. É do Espírito. E tudo vem do Espírito Santo, que habita onde? No nosso coração, que habita em nós. Então, nós só podemos dar aquilo que nós temos. Por isso, que a importância de quê? De nós estarmos ligados na videira verdadeira. Quem é a videira verdadeira? O próprio Jesus, a própria palavra, o próprio Deus. Então, nós devemos estar em comunhão com o Espírito Santo. Por quê? Só podemos dar os frutos se estivermos ligados em Jesus. A vida de oração e a leitura da palavra fortalece essa conexão. Quando nós lemos a palavra, quando nós oramos, nós fazemos com que com essa conexão ela se junta, entendeu? Ela se junta. Então nós ficamos ligados em Jesus, em oração, em espírito. Se tornamos um só com Jesus e um só com Deus. Então nós podemos o quê? Praticar essas virtudes, vamos dizer assim, viver essas virtudes na nossa vida. Mas se tiver desligado da videira, não tem como. Porque tudo vem da videira, tudo vem de Deus, tudo vem dele, a paciência, o amor. Nós só podemos amar porque Deus nos amou primeiro. Nem o amor que nós amamos às pessoas não é nosso, é do próprio Deus. Assim como ele nos amou, assim nós também podemos amar o outro, porque tudo vem de Deus. Por isso que tem um louvor que eu sempre coloco aqui no story, porque dele, para ele, são todas as coisas. Tudo vem de Deus, tudo vem do Espírito Santo. A capacidade de andarmos em espírito, nas virtudes do Espírito, nos frutos do Espírito, eu não gosto muito de chamar de frutos, eu falo virtudes, que são qualidades, porque o fruto, ele é só uma fruta. É igual uma laranja. E dentro desse fruto tem um monte de gominhos, que são as virtudes do Espírito. Então, quando nós estamos ligados em Jesus, nós podemos o quê? Andar, viver as características de Jesus, a característica do Espírito Santo. E qual que é as características do próprio Deus? É tudo isso aqui. Deus, ele é amor, Deus é alegria, Deus, ele é a paz, Deus é o que é paciente, Deus é o que é amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. É o próprio Deus. É o próprio Deus. E nós só podemos ter essa capacidade porque Deus, ele veio habitar em nós, que é o próprio Espírito Santo. E nós só acessamos as qualidades do Espírito Santo se nós estivermos conectados na videira. Uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra. Para nós exercermos os frutos do Espírito, precisamos estar alicerçados, ligados em Jesus. Por isso que diz, o segundo passo, o segundo passo, né, para acessar os frutos do Espírito, substitua as obras da carne pela do Espírito. Em Gálatas 5, 16, 17 diz assim: por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito. O Espírito, que é o contrário à carne, eles estão em conflito
um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. O que quer dizer? Quer dizer que tem uma luta dentro de nós, constante, isso é em todo momento. Qual que é essa luta? Carne e espírito. O nosso espírito humano e o Espírito Santo de Deus. Há um conflito entre a nossa carne, a nossa natureza humana e o Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo, ele nos dirige para coisas espirituais. E a nossa carne, ela nos dirige para coisas carnais, para coisas temporárias, coisas que não estão ligadas no Espírito. Então é uma luta todos os dias. A nossa carne, ela sempre nos puxa para trás. O Espírito não, ele nos conduz para frente. Ele nos conduz em direção ao céu, em direção à palavra de Deus. Ele nos conduz àquilo que nós devemos fazer de acordo com a palavra de Deus. Agora, a nossa carne não. A nossa carne, ela milita contra o Espírito. Ela não quer fazer o que precisa ser feito. Ela não quer ser obediente a Deus. Por isso que muitas vezes, às vezes, você faz um propósito com Deus de oração e às vezes você começa até bem, mas depois você não quer mais. Você não quer orar, você não quer jejuar. Por quê? É a sua carne querendo te puxar para trás, não querendo que você o quê? Busque as coisas do Espírito. Por isso que é uma luta constante todos os dias entre a carne e o Espírito. Por isso a palavra de Deus diz: por isso vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Quando você está no Espírito, você não vai ceder às vontades da carne. Você não vai responder com ira, responder uma palavra que não deveria ter falado. Por quê? Porque você vai estar em espírito, você vai respirar e vai agir não segundo a sua carne, a sua vontade, as suas emoções, porque as emoções é uma faculdade da nossa alma. As nossas emoções, os traumas, os bloqueios na nossa mente, né? As crenças. Então, quando você anda no espírito, quando você conecta em Deus, em oração, em meditação da palavra, você faz aquilo que precisa ser feito mesmo sem vontade, mesmo sem querer. É isso que muitas pessoas, elas se perdem. Por quê? Porque elas esperam ter vontade, elas esperam ser gostosinho. Não é assim. É fazer o que precisa ser feito. É andar por fé e não por vista. É andar por aquilo que nós o que sabemos que devemos fazer, mesmo não querendo fazer. Não é questão de sentimento, é uma questão de decisão. Você dá amor para as pessoas não porque as pessoas merecem, mas é porque a palavra de Deus diz: amai o próximo como a ti mesmo. Então as pessoas não merecem mesmo, nem nós não merecemos, mas nós escolhemos e decidimos amar. Alegria é um estado de espírito. Às vezes estão desmoronando a sua vida, mas você tem a certeza, a alegria no seu coração, que é o Senhor que cuida de você e é o Senhor que dirige os seus passos. Então você tem a certeza. Por quê? Porque você tem o Espírito Santo dentro do seu coração e ele te dá essa alegria, ele te dá essa certeza, mesmo que as circunstâncias dizem que não. Você tem aquela certeza no seu coração. E mesmo que tem situações que tiram você do sério, você respira e você tem paciência. E às vezes aquele domínio próprio, sabe? De não fazer o que você quer, mas aquilo que precisa ser feito. Porque, na verdade, às vezes, o domínio próprio não é que não vai vir um sentimento de você ir lá e fazer alguma coisa que não deveria, mas você tem aquele domínio, porque o Espírito Santo, quando você está sensível ao Espírito Santo, você não você não reage. Você tá entendendo? Porque tem pessoas assim, ó, que reage à situação. A maioria das pessoas reage. E nós não fomos chamados para reagir ao que os outros fazem para nós. Porque é igual a palavra de Deus diz, o Senhor Jesus diz, né? Se bateu de um lado, dá do outro. Isso é domínio próprio. Porque, na verdade, quando a pessoa ela pisa no seu pé, você quer pisar no dele. Quando a pessoa te faz o mal, vem aquele intuito de você e fala assim, ele vai me pagar.
Então, não. Mas aí, quando você tem o Espírito Santo, você fala assim, não, eu não posso pagar isso, porque, né, Deus é comigo, é Ele que é minha justiça, é Ele que vai fazer. Então, você tá ligado na videira verdadeira. E quando você tá ligado na videira verdadeira, não tem como você andar pela carne. Mas a carne, todos os dias, ela vai militar contra o espírito. Ela vai querer fazer diferente do espírito. Ela não vai querer andar lado a lado com o espírito. Você nunca vai querer fazer determinadas coisas. Não, por isso que eu sempre falo, não espere a emoção de querer fazer as coisas certas. Faça, mesmo que você não queira. É só fazer o que precisa ser feito. Ande em obediência. A questão não é de querer, porque todo mundo quer. Todo mundo quer. Você perguntar para a pessoa, falar assim, você quer ser curado? Você quer mudar de vida? Todo mundo quer, mas ninguém quer fazer o que precisa ser feito. Ninguém quer fazer o que precisa ser feito e devemos andar pelo Espírito, em obediência a Deus, ligada na videira verdadeira, porque muitos querem, mas poucos decidiram. Por isso que esse propósito, desperta tu que dormes, é para nós despertarmos. Quantas pessoas elas esperam o sentimento, a vontade de vir, de querer, de fazer alguma coisa. Você não vai querer. A carne, ela vai te puxar para trás. A carne, ela vai falar assim, o que você tá fazendo? Você acha que muitas vezes, para mim mesmo, não vem na minha carne, nos meus... Porque tem uma luta dentro de nós, dentro de você e dentro de mim, falando comigo. Hoje mesmo, eu falei assim, pra que você vai lá fazer essa live? Ah, ninguém tá parando pra te ouvir? Pra quê? Fica aí mesmo, faz isso não. Ah, você não anunciou mesmo que você ia fazer a live? Pra que você vai lá? Você acha que não fala? Fala comigo, os meus sentimentos, os meus pensamentos, a minha mente. Então, o que você tem que falar? Eu vou fazer aquilo que eu propus no meu coração. Eu ando pela visão do meu coração, não pelos meus sentimentos. E não por aquilo que eu quero fazer, mas é por aquilo que Deus, Ele já deu a direção para me fazer. Então, querer, todo mundo quer, mas decidir fazer são poucos. São poucos que querem decidir fazer. Então, a nossa luta todos os dias é contra a nossa carne. É o espírito militando contra a carne. Então, nós devemos o quê? Todos os dias decidir viver pelo espírito. Decidir fazer o que precisa ser feito. Decidir a crer na palavra, a andar por fé. Porque a fé, muitas pessoas pensam que fé é só ter fé, imaginar. Não é assim. Fé é ação. Coloque isso no seu coração, para você nunca mais esquecer. A fé, ela é uma ação. Uma fé não é só um pensamento. A fé, ela chama a existência aquilo que não existe como se já fosse. O que quer dizer? A fé já existe lá no céu. Já existe. Tudo está já está consumado. O que é a fé? É você trazer o céu para a terra. A fé é você materializar aquilo que já existe no mundo espiritual. A fé, por exemplo, a cura, já existe no mundo espiritual. Você precisa de quê? Da fé. Você acessa a fé e toma ela como verdade para você. Então, como você toma por verdade para você, ela se materializa. A fé não é uma coisa só de pensamento, não. Pensar, não. E que tá na mente, não. A fé é realidade. A fé é ação. A fé é você materializar aquilo que já existe no mundo espiritual. Por isso que a fé, sem fé, é impossível agradar a Deus. Deus já existe. O céu já é uma realidade. As promessas de Deus já é uma realidade. Por que precisa de fé? Precisa de fé porque precisa de ação. De você conectar, você buscar aquilo que já é seu, de tomar posse do que já é seu. Nós somos espirituais. Às vezes a pessoa fala assim, meu espiritual. Tudo é espiritual, coloca isso no seu coração. Tudo é espiritual e nada é religioso. Nós somos espirituais. Por isso a necessidade de nós andarmos o quê? Em espírito. Precisamos estar ligados na videira verdadeira. Ande por fé e não por vista. Ande pelo Espírito Santo.
Tudo que você precisa é o Espírito Santo que vai te dar. Nada é seu, tudo vem de Deus. É o Senhor que te dá amor, paciência, paz, longanimidade, mansidão, domínio próprio. Todos os frutos do Espírito, as virtudes do Espírito já está em você. O Espírito Santo, ele mora em você e ele te dá a capacidade para você suportar situações que vêm sobre a sua vida. Às vezes você fala assim, mas eu não tenho paciência. Eu não tenho domínio próprio. Você tem. Todos nós temos. Nós temos, só precisamos usar. Às vezes você tem preguiça de usar. Às vezes nós temos preguiça de usar, mas nós devemos usar, porque Deus ele já nos deu. Já tenho, o acesso já é nosso, só toma posse, só faça. Só haja com paciência, domínio próprio. Mas aquele que anda na carne, se der razão à carne, ele não vai praticar os frutos do Espírito. Ele não vai andar em Espírito. Se nós darmos a razão à carne, você não vai conseguir andar no Espírito. As obras da carne, o que ela nos faz? Ela nos afasta dos frutos do Espírito. Quando a sua carne te domina, ela te afasta dos frutos do Espírito. É isso que acontece com muitas pessoas. Porque ela está andando só na carne. Ela não tem tempo para orar. Ela não tem tempo para jejuar. Ela não quer jejuar. Ela não quer. Ninguém vai querer jejuar. Um conselho para você. Ninguém vai querer jejuar. Você nunca vai querer jejuar. Porque a sua carne vai falar, você é louca? Você é louco? Para que ficar sem comer? Não tem precisão disso não. Não fica assim. Para que você ficar sem comer? Não precisa disso não. Deus não gosta de sacrifício. A sua carne, ela nunca vai querer as coisas espirituais. E por você não buscar as coisas espirituais, você está vivendo aonde? Na carne. E a carne, ela milita contra o espírito. E quando vê, você não vai ver os milagres. Você não vai ver o que Deus ele tem para você se você andar na carne. Por isso a necessidade de nós mortificarmos a nossa carne. Menos de mim, mais de Deus. Para nós acessarmos o fruto do Espírito, precisamos estar ligados à videira verdadeira. Devemos estar ligados em Jesus. Ligados em Jesus, senão você vai andar na carne. Precisamos escolher diariamente andar no Espírito, é todos os dias. Mas é todos os dias, você às vezes levanta, eu falo para você de mim. Às vezes nós levantamos, nós não queremos nada com a vida. Nós não queremos nada, não queremos orar, não queremos buscar, não queremos, a nossa carne não quer. Aí você decide, por isso que eu falo para vocês, é questão de decisão, não é questão de querer não. Às vezes se você esperar a vontade, é querer fazer as coisas, fazer o que é certo, fazer o que precisa ser feito, você não vai querer. Você não vai decidir fazer, é fazer o que precisa ser feito. Mesmo sem querer, é necessário nós ligarmos com Deus todos os dias, estar ligado na videira verdadeira, alimentar o seu espírito. O nosso espírito humano, que nós somos feitos de espírito, alma e corpo. Esses três têm que estar em um equilíbrio total. Corpo, alma e espírito. O nosso espírito, ele precisa conectar o Espírito Santo de Deus todos os dias. Para quê? Para que o nosso espírito, ele venha o quê? Dirigir a nossa alma, e a nossa alma dirigir o nosso corpo. Então tem uma hierarquia para ser seguida. É o espírito, alma e corpo. Então, primeiro é o espírito. Se você alimentar o espírito, ligar o seu espírito na videira verdadeira, ele vai cuidar da sua alma, das suas emoções. Ele vai cuidar do seu corpo. Ele vai dirigir você. Porque muitas pessoas não ouvem a voz do Espírito Santo? Porque não liga na videira verdadeira. Por que muitas pessoas andam só na carne? Só na carne. Porque eles não têm tempo para ligar na videira verdadeira. Porque se eles se ligassem na videira verdadeira, que é o próprio Jesus, eles não estariam dominados pela carne, pela natureza humana. Porque a nossa natureza humana, ela vai ter essa militância contra o Espírito até o dia de nós morrer.
Não vai ser só um dia, não, é todos os dias. Assim como diz a palavra aqui que eu li, há uma militância, há uma briga entre carne e espírito. Isso é diariamente, todos os dias, até a nossa morte. Vai ter essa briga entre nosso interior, entre a nossa carne e o nosso espírito. Então nós precisamos decidir. Decisão, uma coisa que eu quero que vocês coloquem no seu coração, decida todos os dias. Faça o que precisa ser feito todos os dias. Anda em obediência à palavra todos os dias. Só faça. Mesmo se não, sem vontade, mesmo sem querer, mesmo que você não vê mudança, só faça. Só faça, porque a fé é ação. A fé, você coloca o pé, Deus coloca o chão. Somente faça a sua parte. A de Deus já está pronta, já está tudo consumado, já está tudo, é só você acessar, é só você tomar posse. Então só faça, que o milagre vai acontecer no caminho. É você fazendo o que precisa ser feito. É você decidindo fazer o que precisa ser feito. A terceira coisa para você acessar o fruto do Espírito, buscar uma vida de comunhão e santificação. Busque uma vida de comunhão, de santificação. Esteja separado das coisas desse mundo. Esteja em comunhão. Comunhão com quem? Com Deus. Comunhão com quem? Com pessoas, com vidas que têm a mesma concordância, a mesma fé. Não que sejam perfeitas, mas estejam em comunhão, em unidade, com pessoas da mesma fé, para poder te dar força, para poder te encorajar. Hoje, o que está acontecendo no mundo? Muitas pessoas se isolando. Muitas pessoas se isolando, não querendo... não, eu não confio mais em ninguém. Eu não quero ninguém perto de mim. Todo mundo é falso. Quem diz que você foi chamado para andar sozinho? Para andar sozinha? Nós não fomos feitos para andar sozinhas. Precisamos de um dos outros. Precisamos de uma comunidade. Precisamos de uma... Vou falar assim... Precisamos de uma tribo. Eu falo assim, porque muitos querem se isolar, andar sozinhos, e nós não fomos chamados para andar sozinhos. Não tem importância as pessoas. Jesus, ele serviu a todos, e Jesus não andava sozinho. Nós também não fomos chamados para andar sozinhos. Eu não sei por que eu estou falando isso, mas né? Então nós não fomos chamados para andar sozinhos. Não ande sozinho, em nome de Jesus. Busca a comunhão e a santificação com Deus. Romanos 8:6 diz assim: a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne, ela é inimiga de Deus. Porque ela não submete o quê? A lei de Deus. É uma militância dentro de nós, carne e espírito. A nossa carne, ela nunca vai submeter a Deus. Escuta o que eu tô te falando. A nossa carne, a nossa natureza humana, ela nunca vai submeter a Deus. Nunca vai. Por isso que Jesus, ele falou assim, olha, eu vou pro Pai e vou mandar o Espírito Santo. Porque é Ele que vai te conduzir. É Ele que vai direcionar. Por isso que a importância de você ser sensível à voz do Espírito. Por isso a importância de você o quê? Conectar na videira verdadeira. Gente, essa live aqui é de milhões. Se você entender a profundidade dessa palavra, você nunca mais vai perecer nessa sua vida. Nunca mais. Que você vai entender de uma vez por todas que não é nada sobre a sua capacidade, é a capacidade do Espírito. É o Espírito Santo. Você precisa estar ligado na videira verdadeira. A capacidade, as virtudes, tudo vem de Deus. Tudo vem do Espírito Santo. Tudo vem do Espírito Santo. Toda honra e glória seja dada a Deus. A nossa carne, a nossa natureza humana, ela nunca vai querer as coisas do Espírito. E não tem a ver somente com coisa do demônio, não. É a nossa natureza. Porque às vezes a pessoa fala assim, é demônio. Eu tô falando nada de demônio aqui. Eu tô falando da natureza humana decaída. Lá no Jardim do Éden, que o Adão e a Eva e o Adão comeram do fruto, a desobediência entrou. Então a natureza, a carne, ela decaiu.
E depois que ela decaiu, decaiu. Jesus, ele veio pagar um alto preço. Por isso, a nossa junção em Jesus, na videira verdadeira, aí nós podemos o quê? Vencer a carne. Mas fora de Jesus, não tem como vencer carne, não. Fora de Jesus, nós não conseguimos obedecer a Deus, não. Por isso que a palavra de Deus diz que não é na força do nosso braço. Não é pelas suas obras de imundície. É tudo pelo Espírito Santo. É tudo pelo Espírito Santo. Por isso, se você não é batizado no Espírito Santo, se você não aceitou Jesus, não aceitou Jesus na sua vida como seu único e suficiente Salvador, esse é o momento. Acesse a videira verdadeira. Coaliga na videira verdadeira, porque senão você não vai ter as virtudes do Espírito. Por isso, olha para esse mundo para vocês verem. Quantas pessoas estão na carne? Quantas pessoas, até mesmo cristãos, estão cedendo à carne? Por quê? Porque eles não ligam na videira verdadeira todos os dias. Vivem uma vida corrida, uma vida sem tempo para Deus. Só tem tempo para fazer, mas não tem tempo para ser. Nós precisamos ter tempo para ser. Não é só fazer, é ser. Ser filho. Ser cuidada por Deus, ser dirigida por Deus. Quantas pessoas não param para ouvir a Deus? Só querem falar. Só querem fazer. E não é isso que Deus ele quer. Ele quer ter uma comunhão conosco. Ele quer uma vida separada conosco todos os dias. Ele quer nos mostrar a direção que nós devemos seguir. Ele quer nos mostrar todos os dias. Por isso a importância de andarmos no Espírito. A nossa carne, ela nunca vai submeter a Deus. Ela caiu. Ela já era. Se não fosse Jesus vir pagar um alto preço, o nosso destino era o inferno. Nós só podemos ir até Deus, ter a vida eterna através de Jesus Cristo. Nem é porque nós merecemos. Uma coisa que eu quero que você coloque no seu coração. Fala assim com você mesmo. Eu sou, por isso eu faço. Não inverta esses dois negocinhos. Porque tem gente que fala assim, eu faço para ser. Com Deus não é assim. Eu sou, por isso eu faço. Por isso é importante de você ser e não fazer. Primeiro você é, porque você é filho de Deus, por isso você anda em espírito. Porque você é filho de Deus, por isso você faz o que precisa ser feito. Se você é filho de Deus, você anda no espírito. Se você é filho de Deus, por isso você anda em amor. Por isso você anda em paz. Por isso você é uma pessoa paciente. Primeiro você é, para depois você ser. Para depois você fazer. Vocês estão entendendo isso aqui? Muitas pessoas, elas investem isso. Elas querem fazer para ser aceitas para Deus. E com Deus não é assim. Com Deus é o quê? Você reconhece Deus na sua vida. Por isso que o Senhor Jesus diz, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. O que é humildade? Humildade é reconhecer a soberania de Deus e que sem Ele, nada você pode fazer. Primeiro você é, para depois você fazer. Eu sou de Jesus, por isso eu não ando no pecado. Eu não ando no pecado para ser de Jesus, vocês estão entendendo? Porque às vezes a pessoa fala assim, eu larguei os vícios todos, eu não peco mais, para que Deus me aceite. Não é assim que funciona. Primeiro você reconhece as suas falhas. Jesus, ele te recebe, porque Jesus, ele morreu por pecador. Você ainda pecador, ele morreu, você ainda sendo pecador, ele te resgatou de lá. Primeiro, você é. Foi Jesus que te escolheu, não foi você que escolheu a Deus. Não foi suas boas obras. Não foi porque você fez tudo certinho. Não foi porque você era santo. Santa. Não foi. Você é filho porque Ele escolheu te amar. Você é filho. Você é filha. Primeiro você é, para depois você fazer. Não queira fazer para agradar a Deus. Ele não precisa. Ele não precisa. Quem precisa é nós. Tudo é para o nosso bem. Você não está entendendo? É tudo para o nosso bem. O Espírito, ele vem e nos conduz. É tudo. Jesus, Deus, ele nos ama com amor incondicional.
Ele quer comunhão conosco. Ele quer intimidade conosco. Ele quer se relacionar com seus filhos. Escuta o que eu estou te falando, isso aqui é muito profundo. Talvez até hoje você não entendeu a clareza disso na sua vida. Quantos filhos de Deus querendo fazer para ser, ou fazer para poder acessar algum milagre de Deus, sendo que está tudo disponível. Deus não precisa do nosso jejum. Deus não precisa de nós passarmos fome. Deus não precisa de nós fazermos sacrifício de tolo. Deus não precisa de nada disso. Quem precisa, às vezes, é nós. Para matar a nossa natureza pecaminosa, a nossa carne. Para quê? Para que nós venhamos ser mais sensíveis ao Espírito Santo de Deus. Muitas pessoas, elas fazem jejum loucura para ser curado. Faz sacrifício de tolo, ou um voto doido. Ou um voto que não dá conta de cumprir. Deus, ele não quer isso. Porque a hora que você faz o voto, aí você é obrigado a cumprir. O voto você não é obrigado a falar. Mas quando você fala, faz aquele compromisso, você precisa cumprir. Por quê? Porque você tem um nome a zelar. Qual o nome? O nome de Jesus. O nome de Jesus. Quando você fala, a nossa palavra, ela tem que cumprir aquilo que fala. Porque hoje em dia o que tem mais gente é crente que fala e não cumpre a palavra. Isso não agrada a Deus. Não agrada a Deus. Mas voltando aqui, nós precisamos andar no Espírito. Precisamos estar ligadas na videira verdadeira. Só se liga em Jesus. Tenha comunhão com Deus todos os dias para você andar no Espírito. Eu tenho a certeza que você vai viver uma vida mais leve. Vai viver uma vida mais leve. Tira a religiosidade das suas costas. Tira o fardo pesado. O fardo de Jesus é leve, é suave. Somente obedeça. Sabe qual a missão de Jesus para a nossa vida? É obediência. Renúncia e obediência. Renuncie à carne, renuncie o mundo, renuncie aquilo que te afasta de Deus e me obedeça. Obedeça, coloca essa palavra no seu coração. Obedeça, 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 obedeça. Faça o que precisa ser feito. A sua vida vai ser outra. A sua vida vai ser outra. Não atenteis para a concupiscência da carne, mas ande em espírito. Ande em espírito. E nós somos espirituais. Quanto mais nós enchemos do Espírito, mais nós vamos manifestar os frutos dele. Quanto mais você estiver perto de Deus, mais você vai manifestar os frutos do Espírito. A comunhão com Deus, ela transforma o nosso caráter. Quando nós temos comunhão com Deus, ele muda o nosso caráter. Ele muda o nosso modo de pensar. Por isso a palavra que eu levei para a minha vida: não vos conformeis com este século, mas transformai a vossa mente, para que você possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Todos os dias se alimente da palavra, tenha comunhão com o Espírito Santo. Deixa Deus ele mudar o seu caráter. Deixa Deus mudar o seu jeito de pensar, o jeito de agir. Se lance. Se lance em Deus, se lance aos pés de Jesus, se lance na presença de Deus. Se lance, somente se lance, porque é Ele que cuida de você. É Ele que guerreia as nossas guerras, é Ele que nos faz mais do que vencedor. É tudo dele, é tudo para Ele. Somente obedeça, somente renuncie aquilo que precisa renunciar. Renuncie a sua carne, renuncie a sua natureza humana, a ira, a raiva, o rancor, a mágoa, o ressentimento. Renuncie, perdoe, limpe o seu coração, obedeça a Deus. Só isso que Deus ele quer de nós. Uma história transformadora para você é a história de Paulo. Eu sempre falo dela. Paulo, que era Saulo, né? Ele perseguiu os cristãos. Ele perseguiu o próprio Jesus. Mas teve um dia que ele teve um encontro com Jesus. Ele teve um encontro com Jesus e a vida de Saulo, que depois se tornou Paulo. Na verdade, o nome dele já era Paulo. Mas Paulo, ele foi transformado. Ele foi transformado. E quem transformou Paulo? O Espírito Santo. Aquele coração que era perseguidor, ele se tornou o quê? Perseguido. Por amor a Cristo.
Servir a Deus não é só mar de rosas. Vem perseguição, vem críticas, vem um monte de pessoas te atacando pedra. Por quê? Porque você despertou. E quando você desperta, incomoda aqueles que estão lá sossegados da vida. Então é necessário você despertar. Paulo, ele perseguia os cristãos, mas ele teve um encontro com Jesus. E a vida dele foi transformada, porque o Espírito Santo entrou no coração de Paulo. E Paulo, ele começou o quê? A pregar a palavra. Foi um dos maiores pregadores da palavra de Deus. O Novo Testamento, praticamente foi Paulo que escreveu. Daquele que era perseguidor, ele se tornou perseguido por amor de Jesus. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele ligou na videira verdadeira, sabe? O Paulo, ele ligou na videira verdadeira, que é o próprio Jesus. Ele ligou em Jesus e o que? Ele fez sinais, prodígios, ele curou, ele libertou, ele levou as boas novas. Ele disciplinou a igreja, ele abriu a igreja. Então Paulo, ele foi um homem muito usado por Deus. E Deus, ele quer nos usar também. Mas para isso, nós precisamos estar ligados na videira verdadeira. Não podemos andar na carne. Não podemos andar na carne. Em nome de Jesus. Paulo, ele foi um exemplo de domínio próprio. Pensa, um homem de autoridade. E quantos de nós não temos o domínio próprio? Quantos olho por olho, dente por dente? Hoje em dia mesmo, gente, tá um caos no trânsito, pessoas brigando, pessoas sem paciência. Não tem domínio próprio. Por quê? Porque tá andando na carne. Tá andando na carne. E se andar na carne, ela vai ceder às concupiscências da carne. Que é a ira. Depois tá lá em Gálatas, eu não vou ler agora. As concupiscências da carne. Tudo que é o contrário ao Espírito. As pessoas estão andando na carne. Tá precisando ligar na videira verdadeira. E nós precisamos levar essa videira, essas boas novas, esse Jesus maravilhoso. Esse Espírito Santo, professor, consolador, amigo verdadeiro. Precisamos levar o amor para essas pessoas, que elas estão precisando ligar na videira, em nome de Jesus. Que nós venhamos ser, assim como Paulo, um instrumento nas mãos de Jesus. Para quê? Para levar as boas novas. Declarar liberdade para aqueles que ainda estão presos ainda na natureza humana, na carne. Fala assim, olha, vocês já são livres, sai daí. Porque tem muitas pessoas que estão presas na mão do inimigo, na mão do inimigo, andando na carne, porque não sabem que são livres. Não sabem que Jesus pagou um alto preço. Ainda não teve um encontro com Jesus, assim como Saulo. Para eles acham que está certo. Eles acham que está no caminho certo, porque eles ainda não conhecem a verdade. Eles estão na mentira ainda, no engano. Quantas pessoas no engano? Tantas pessoas sofrendo. Meu Deus, meu coração parte de dor. Meu coração parte de tantas pessoas se perdendo, tantas pessoas com brechas. Não é brechinha não, é uma brechona. E o diabo, ele tem entrado e tem destruído famílias, casamentos, filhos. Porque as pessoas estão andando na carne, principalmente sem domínio próprio, na ira. É um furando o olho do outro, um tem amor. Meu Jesus, é só pela misericórdia de Deus. E que Deus nos use, que Deus me use nesse tempo para alcançar essas vidas em nome de Jesus. Que elas venham acessar o fruto do Espírito, que elas venham acessar as virtudes do Espírito para a vida delas, em nome do Senhor Jesus. Assim como Paulo, ele acessou, ele teve um encontro com Jesus. O Espírito Santo foi moldando Paulo, endireitando Paulo, mostrando o caminho que deve seguir. Assim como Deus, ele fez conosco um dia. Ele nos tirou lá do mundo, nos tirou lá das trevas e nos trouxe para a luz dele. E nos ensina todos os dias a andar no Espírito, a renunciar à nossa natureza humana,
É isso que Deus ele quer para a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém? Essa é a palavra que eu vim trazer aqui nessa tarde maravilhosa. E desperta tu que dormes. É hora de despertar. É hora de fazer aquilo que precisa ser feito. É hora de andar em espírito e não andar na nossa carne, na concupiscência da nossa carne, não. É hora de dar a voz ao Espírito Santo de Deus. Por isso nós devemos dizer, falar para o Senhor, Senhor, eis-me aqui, Senhor, faça de mim o que o Senhor quiser. Assim como Maria falou, eis-me aqui, a serva do Senhor. Se cumpre em mim a tua vontade. Em nome do Senhor Jesus, que venhamos ser como Maria. Como Maria, falar, Senhor, me usa nesse tempo. Obrigada, Espírito Santo, por o Senhor me despertar nesse tempo. Em nome de Jesus. Amém? Feche os seus olhinhos aí. Vou orar por você. Em nome de Jesus. Pai, obrigada, Espírito Santo. Obrigada, Deus, por essa palavra. Obrigada, Deus, por nos despertar, ó Deus, nessa tarde. Nós te pedimos, ó Deus, te pedimos, Espírito Santo, nos encha. Nos encha, Pai, com as tuas virtudes, com teus frutos. Nos encha, Pai, nesse momento. Nos encha, Pai, com teu amor, com a tua paz, com a tua alegria, com a tua longanimidade, amabilidade, mansidão, temperança, domínio próprio. Nos encha, Pai, com os 9 frutos, ó Pai, do Espírito. Queremos ser cheias, ó Pai do Senhor. Queremos andar, ó Pai, em espírito, ó Deus. Não queremos, ó Deus, ser governadas, ser dirigidas pelas nossas próprias vontades, a vontade humana, a vontade da carne. Não, Deus. Queremos ser guiadas pelo Senhor. Queremos ser, ó Pai, guiadas pelo Senhor, Deus. E para isso nós precisamos da tua ajuda, Pai. Precisamos da tua ajuda. Nos ajuda, Pai, a termos, ó Deus, e a exercermos, ó Pai, tudo aquilo que o Senhor diz que já é nosso, ó Deus. O Senhor já diz que a paciência já é nossa, a longanimidade, a benignidade, a mansidão, o domínio próprio, a paz, a alegria. Nos ajuda, Pai, a usarmos, ó Pai, as virtudes do Senhor, ó Pai, na nossa vida. Todos os dias, ó Pai. É isso que nós queremos, ó Deus. Nós queremos, ó Pai, ser luz. Nós queremos ser luz nesse mundo de trevas, ó Pai. Queremos levar a sua luz, as tuas boas novas. Aqueles que ainda, Pai, estão presos, estão no escuro, Deus. Que não sabem ainda, Pai, que estão livres, libertos no Senhor, ó Pai. Assim como Saulo de Tarso, Deus. Assim como Paulo, ó Deus. Para ele achava que estava sendo certo, Deus, perseguindo os cristãos. Mas ele teve um encontro com o Senhor Jesus. E a vida dele foi transformada. Pai, que vidas e almas que estão me ouvindo agora venham ter um encontro com o Senhor. E que verdadeiramente a vida deles, ó Pai, venham ser transformadas pelo teu Espírito, ó Pai. Porque tudo vem do Senhor. E tudo é para o Senhor, ó Pai. É a minha oração, ó Deus, nessa tarde. Que haja transformação, que haja mudança, que haja renovo. Que haja manifestado o Senhor, Pai, sobre essas vidas, ó Deus. Sobre as nossas vidas, ó Pai. Em nome de Jesus. E você que recebe, fala, eu recebo, em nome de Jesus. Recebe aí. Recebe aí na sua vida, em nome de Jesus. Decida hoje. Decida aí, escreva aí no comentário, fala, escreva aí, eu quero viver. Eu quero viver os frutos do Espírito. Escreva aí no comentário, fala, eu quero viver os frutos do Espírito. Melhor, fala assim, eu decido viver os frutos do Espírito. É questão de decisão. Querer todo mundo quer. Fala assim, eu decido. Fala em voz alta para você mesmo. Fala, eu decido viver os frutos do Espírito na minha vida. Use eles. Decida. Decida viver isso. Decida viver. É questão de decisão. Precisamos decidir todos os dias. Eu decido viver
os frutos do Espírito na minha vida, em nome de Jesus. Amém? Amém? Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Se sintam muitos amados por mim. Se sintam muito amados pelo nosso Pai Celestial, pelo nosso Pai de amor e bondade. Ele te ama com amor incondicional. Mais uma vez eu digo para você, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Você é o que Deus diz que você é. Você pode o que Deus diz que você pode. Você nasceu para vencer. Você nasceu para ser feliz. Você nasceu para governar. Você nasceu para conquistar. Você nasceu para desfrutar o melhor dessa vida. Em nome de Jesus. Viu? Em nome de Jesus. Beijo no seu coração. Muito feliz por ver você aqui, viu, Vanessa? Em nome de Jesus. Beijo no seu coração. E até amanhã. Em nome de Jesus. Fica na paz, fica com Jesus. E até a próxima.